Hoje a gente vai mergulhar nas profundezas de um caso clínico fascinante trazido pelas lentes da psicanálise existencial. É um relato que, bom, nos força a examinar uma daquelas dinâmicas universais, sabe, dinâmicas profundamente complexas e muitas vezes dolorosas da experiência humana, que é a decisão consciente e reiterada de permanecer em um relacionamento insustentável. Olá a todos. Acho importante frisar logo de cara que o material que a gente está analisando hoje espelha uma situação com a qual praticamente qualquer pessoa pode se identificar, né? Seja porque já viveu algo parecido, ou seja porque acompanhou alguém muito próximo passando por isso. Nós estamos nos debruçando sobre um cenário clínico muito bem documentado, onde a paciente tem total clareza de que a relação faz mal para ela. Ela sabe que a situação chegou a um limite crônico. Não há ilusões ali, não tem aquele auto-engano romântico. E, no entanto, apesar de toda essa consciência articulada, ela escolhe ficar. O caso não é só uma crônica sobre términos difíceis. Ele funciona como uma janela estrutural para a gente entender o medo, a formação da identidade e o altíssimo custo psíquico que a autonomia cobra de nós. Exato, exato. E isso nos leva à questão central que nós vamos explorar hoje: a grande divergência na forma como a gente pode interpretar esse material. A pergunta é: nós devemos compreender essa permanência prolongada em uma relação que causa sofrimento, fundamentalmente como um mecanismo vital de autopreservação e uma estruturação necessária da identidade? Ou será que estamos diante de uma evasão paralisante da liberdade e da responsabilidade existencial ao ser humano? Pois é. E essa é uma dicotomia que exige uma precisão cirúrgica da nossa parte. Porque as ramificações de como a gente interpreta essa dor da paciente mudam completamente a forma como a gente enxerga o próprio processo terapêutico e a resiliência humana. Eu, do meu lado, vou argumentar que essa permanência é, na sua essência, uma fuga da responsabilidade total. Certo. E eu, por outro lado, sustento que ficar, mesmo na dor, é um cálculo existencial, racional e uma forma de proteção vital contra o vazio absoluto. Sabe, lendo as notas desse caso clínico várias vezes, eu acabei adotando uma visão que, à primeira vista, pode parecer até um pouco contraintuitiva. Eu me pego defendendo que ficar nessa relação, mesmo a paciente estando imersa em dor, representa um cálculo profundamente racional. Mais do que isso, eu vejo essa permanência como uma forma de proteção que era imprescindível contra o vazio e a desorganização total da identidade que ameaçavam essa pessoa naquele momento. É uma perspectiva forte. Mas, analisando o mesmo texto, eu acabo indo na direção oposta, como eu mencionei. Eu argumento que essa permanência, embora seja clínica e humanamente super compreensível pelo tamanho do sofrimento relatado, é sim uma fuga. É uma fuga da responsabilidade que acompanha a liberdade, o que acaba mantendo o sujeito ancorado em uma falsa estrutura de segurança até que ele atinja um mais absoluto esgotamento. Não é proteção, é paralisia. Bom, vamos começar a desdobrar isso então, olhando para os detalhes que o material nos oferece, né? O que mais me chamou a atenção e que sedimenta a minha perspectiva é a absoluta ausência de idealização do parceiro por parte da paciente. Quando a gente analisa os relatos das sessões, fica muito claro que não existia ali aquela esperança ingênua, aquela esperança que a gente vê muito em casos de dependência emocional clássica, de que um dia tudo iria magicamente mudar, sabe? De que, com amor suficiente o outro se transformaria. Ela operava sobre uma constatação que era simples, fria e, honestamente, brutal. Ela percebia que ir embora, naquele exato momento da vida dela, doeria infinitamente mais do que ficar. Tem uma frase nas notas que diz, abro aspas, ficar é ruim, mas ir embora parece insuportável. Eu acho que a gente não pode ler isso como um sintoma de fraqueza ou passividade de forma alguma. Olha, eu entendo perfeitamente por que você destaca essa frase. Mas o meu questionamento é sobre o que exatamente era insuportável para ela. Porque o texto deixa pistas muito claras. Deixa eu só aprofundar um pouco o que eu chamo de cálculo existencial para a gente alinhar isso, pode ser? O que a paciente estava fazendo ali era pesar a própria sobrevivência ontológica dela.
E quando eu uso um termo acadêmico como sobrevivência ontológica, o que eu quero dizer na prática é aquele sentimento literal de que, se essa rotina acabar, a pessoa sente que vai deixar de existir. Ela perde o próprio eu. Ficar, mesmo sendo doloroso, oferecia uma infraestrutura para ela não enlouquecer diante do caos que uma separação representa. A relação mantinha a rotina, tinha os horários, os papéis bem definidos dentro de casa, até mesmo as brigas previsíveis serviam de âncora. Manter o relacionamento era manter uma identidade, uma forma de se localizar no mundo. Ir embora significava o absoluto oposto. Significava mergulhar num abismo desconhecido e ter que reconstruir a si mesma a partir do zero. Por isso eu vejo essa permanência como uma tática de sobrevivência legítima diante do terror da desintegração. É fascinante você colocar dessa forma, porque eu reconheço a existência desse cálculo existencial, é inegável no texto, a gente lê isso lá, e eu também não diminuo a clareza da paciente sobre a própria dor, mas eu reinterpreto profundamente o significado prático e filosófico desse cálculo que ela faz. Porque, pera lá, o verdadeiro terror que paralisa essa paciente não é a perda do companheiro em si, e muito menos a perda das conveniências práticas da rotina ou de, sei lá, com quem ela vai tomar o café da manhã. O terror absoluto, o núcleo da angústia que o material revela, é a chegada da liberdade absoluta. O próprio relato destaca isso. Aos poucos, a paciente percebeu que o medo não era de perder o outro, mas sim de perder a si mesma. Ou melhor, perder a posição que ocupava no mundo. Ela simplesmente não sabia quem seria fora daquela estrutura. Exatamente, é o risco de desintegração do eu que eu estava tentando descrever, aquele momento em que o chão simplesmente some debaixo dos pés. Pois é, o chão some. Mas a natureza desse sumiço é o que importa para a nossa análise. Quando ela confessa na sessão que se ela for embora, ela não sabe como vai ser a vida dela, isso transcende uma insegurança prática sobre logística, mudança de casa, finanças. É a revelação de uma fuga existencial muito profunda. Quando a gente fala de angústia existencial na prática, a gente está falando daquele pavor de olhar para o espelho e perceber que você é o único autor da sua vida. A liberdade assusta, porque expõe o fato de que você é inteiramente responsável pelas suas escolhas. O medo desse desconhecido faz com que a pessoa se agarre a uma estrutura que, embora seja familiar, é altamente destrutiva. O cálculo que ela faz, na minha leitura, prioriza a dor conhecida para evadir, para fugir da angústia indescritível de ter que criar um novo eu. Ela não está exatamente se preservando, ela está abdicando da tarefa de assumir a própria vida. Eu acho essa leitura contundente, não vou negar. A lente filosófica sobre a angústia da liberdade é inegavelmente poderosa. Mas, sabe, focando na prática clínica que é evidenciada no caso, eu questiono o uso de palavras como fuga, evasão e abdicação. Porque, se a gente olhar atentamente para o papel do próprio psicanalista ali nas notas, a terapia naquele momento crucial não pressionou a paciente a terminar a relação. O analista não estabeleceu nenhum julgamento de que a permanência dela era um erro covarde ou uma falha de caráter. Muito pelo contrário, o material diz que o trabalho terapêutico consistiu em sustentar esse tempo. Ora, por que a clínica faria isso se fosse apenas uma evasão destrutiva? Na minha visão, porque ficar funcionava como uma forma real de proteção. Uma proteção estranha para quem vê de fora, claro, mas ainda assim uma proteção. Mas proteção contra o quê, exatamente? Se ela já estava num estado de sofrimento crônico diário. Proteção contra um naufrágio iminente em mar aberto. O texto nos diz explicitamente que a dor organizava a vida da paciente. Para que a gente consiga desconstruir um modo de ser, a gente precisa de um mínimo de contorno prévio. A relação com todas suas falhas profundas operava como o andaime de um edifício em reforma. Imagina a cena. Você arranca o andaime prematuramente em nome de uma nobre filosofia de liberdade existencial. O que acontece? O edifício colapsa. O sujeito desmorona no vazio.
Essa permanência dolorosa era o anteparo necessário contra a loucura que a falta total de sentido traria naquele momento de fragilidade. Olha, eu confesso que essa ideia não me desce tão facilmente. Eu tenho muita dificuldade de concordar com a premissa de que uma dor crônica e limitante deva ser validada como uma organização benéfica ou como um andaime seguro. Vamos usar a exata metáfora trazida pelo próprio caso clínico. Esse espaço que a paciente habitava foi descrito de forma brilhante como um porto seguro em ruínas. Pensa no que isso significa no dia a dia. São os jantares silenciosos, a falta de afeto genuíno, a hostilidade velada de manhã, as brigas que seguem sempre o mesmo roteiro previsível. Que tipo de proteção existe em exigir de si mesma habitar destroços diários? Se o porto está em ruínas, a segurança que ele oferece é uma ficção, é uma mentira. É como tentar se proteger da chuva debaixo de um telhado que está desabando na sua cabeça. Você não está se protegendo, você só está escolhendo o tipo de escombro que vai te machucar hoje. É uma imagem forte, eu concordo. Mas mesmo debaixo de um telhado desabando, você ainda tem uma parede para encostar as costas. A paciente ainda não estava sendo levada pelas correntes de um oceano escuro. Havia ali um resquício de estrutura que a impedia de afogar de vez. Uma corrente que, inevitavelmente, ela vai ter que enfrentar de qualquer forma. Esse é o meu ponto. Eu questiono muito a utilidade vital dessa suposta proteção de parede. Para mim, trata-se de uma ilusão que consome a vitalidade psíquica da pessoa. Permanecer nas ruínas não te ensina a navegar no mar aberto, apenas adia o inevitável. E pior, gasta sua energia. Quando o texto diz que a clínica sustenta esse tempo, eu leio isso não porque as ruínas são um bom lugar para se morar, mas porque o analista entende que o paciente está temporariamente paralisado pelo terror. O profissional respeita a paralisia. No entanto, elevar essa paralisia ao status de mecanismo vital de estruturação é ignorar que, enquanto a pessoa está nessas ruínas, ela não está vivendo. Ela está apenas pagando uma taxa diária de sofrimento para adiar o encontro consigo mesma. Ela está prolongando a própria asfixia. Eu entendo o seu ponto, mas eu não consigo acompanhá-lo até o fim porque eu sinto que essa visão minimiza um pouco a concretude da fragilidade humana. Eu acho que todos nós, em alguma medida, já preferimos uma dor conhecida a um vazio totalmente desconhecido. A diferença aqui é a escala dessa dor. Dizer que o mar aberto terá que ser enfrentado de qualquer forma é logicamente correto. Perfeito. Mas não justifica empurrar o paciente do cais antes que ele tenha construído um barco, por mais rudimentar que seja esse barco. E acho que isso faz uma ponte perfeita para o que me parece ser o núcleo mais intrigante desse caso. Como, afinal, a virada acontece? Como a transição se dá? Se a gente lê o relato, a mudança não aconteceu por meio de um surto iluminado de coragem. Não teve uma epifania poética sobre abraçar a liberdade. Exato. O que surgiu ali foi o cansaço puro e simples. Sim, o esgotamento profundo. E, na minha perspectiva, a gente precisa parar de ver o esgotamento como um fracasso ético ou uma falha de caráter. Nesse caso clínico, o esgotamento funciona como o motor orgânico, o ponto de virada empírico. É o momento exato em que a balança daquele cálculo existencial que eu mencionei simplesmente inverte. O custo de permanecer deixou de ser uma dor administrável, aquela que organizava a vida, e começou a pesar mais do que o terror do vazio. A permanência se tornou um obstáculo literal à existência. Esse é o combustível legítimo para a mudança, bater no limite do próprio corpo e do próprio psiquismo. É uma leitura interessante da mecânica do evento, de fato. Mas repare na passividade inerente a esse processo. O relato diz claramente que o risco de ir embora só pareceu uma possibilidade real quando a dor da estagnação, que antes era suportável, tornou-se insuportável. Isso, para mim, expõe a profunda falha de se depender da dor como uma zona de conforto. A transição que você descreve de forma tão orgânica não me parece uma escolha ativa pela vida, mas sim um esvaziamento. A pessoa literalmente empurrada para fora da relação pelo peso insuportável de ficar. Quando a sua libertação depende de você chegar ao limite do esgotamento absoluto, você não está abraçando a sua capacidade de criar versões novas e melhores de si. Você está apenas fugindo de um prédio que já desabou totalmente em cima de você. A mudança foi forçada pela asfixia, não foi abraçada ativamente pela agência da paciente. Olha,
Eu entendo a crítica à aparente passividade no início desse processo. Mas eu não concordo que o esgotamento seja desprovido de agência existencial. O material descreve essa virada como uma mudança conceitual muito sofisticada na mente da paciente. A pessoa deixa de se perguntar apenas o que dói menos hoje e passa a investigar o que me permite continuar vivendo de verdade, o que me torna mais vivo. O esgotamento não é só deitar e desistir, é colidir com a fronteira mais dura do próprio eu, e dessa colisão nasce uma nova bússola. A paciente só consegue acessar essa pergunta madura, o que me torna mais viva, depois de ter exaurido todas as vias da sobrevivência nas ruínas. Você não consegue antecipar essa experiência só pela intelectualização. Não dá para ler um livro sobre liberdade e simplesmente aplicar na vida real. O tempo que a terapia sustentou serviu justamente para permitir que esse esgotamento chegasse e fosse processado em um terreno seguro, sem o paciente se sentir julgado. Mas você já parou para considerar o imenso risco desse método de esperar o esgotamento? Esperar que a dor atinja a linha vermelha do insuportável significa que a pessoa queimou meses, talvez anos de vitalidade e recursos emocionais para segurar um muro que invariavelmente ia cair. Ao chegar no tal mar aberto pelo viés do esgotamento total, o indivíduo entra na água já sem fôlego. Se o salto para a liberdade para assumir essa responsabilidade da própria vida ocorresse sem esse álibi protelatório de ficar no porto seguro, o sujeito teria muito mais energia vital para lidar com a turbulência óbvia da desconstrução. A sua premissa faz sentido na teoria, pressupondo que uma saída mais intelectualmente ativa ou mais antecipada tornaria a travessia menos caótica. Mas, mais uma vez, eu recorro às evidências que nós temos. O que aconteceu na realidade pós-término desse caso específico? A decisão finalmente foi tomada, a ruptura aconteceu, mas o texto nos mostra que não houve um momento libertador de filme de Hollywood onde a pessoa sai caminhando e a trilha sonora sobe. Não teve fogos de artifício ou uma leveza imediata. O analista faz questão de frisar isso nas notas. O que se instalou foi um luto muito severo. Luto pela relação e pela versão dela mesma que morreu ali. Vem um medo brutal do futuro. A paciente descreve a sensação crua de estar caminhando no escuro, sem mapa, sem bússola, tateando nada. A liberdade se mostrou pesada, esmagadora. Isso me prova que a angústia inicial dela, lá atrás, não era fantasia ou covardia. Era uma leitura perfeitamente precisa do peso assustador que é existir sozinho no mundo. Sem dúvida, eu concordo plenamente com a descrição do cenário após o término. A liberdade, em seus estágios iniciais, é incrivelmente pesada. Ela é desorientadora, isso é um fato clínico e humano. Mas é exatamente aí, nesse breu, que a minha perspectiva se solidifica a partir da própria conclusão do caso. Sim, há luto, a dor, a escuridão, mas a mensagem central ali não é sobre fugir do escuro, é sobre o fato de que essa travessia, que num primeiro momento desorganiza e vira de cabeça para baixo toda a estrutura prévia da pessoa, é a única ponte possível que abre um espaço real para uma nova forma de vida. Não tem atalho, não existe substituto para esse caminho no escuro. Eu concordo que não há substituto, de verdade. Mas isso não invalida a necessidade que ela teve daquela fase longa e dolorosa de preparação nas ruínas. O escuro era grande demais para encarar antes. Na minha visão, invalida a noção de que protelar no conforto dessa dor previsível é preferível. O caso nos mostra claramente que, às vezes, o caminho mais difícil, aquele que aterra e desorienta, é o único que pode te levar para um lugar onde você finalmente consiga respirar de verdade. Pensa comigo se a única forma de voltar a ter oxigênio nos pulmões é enfrentando a desorganização desse mar sem bússola. Então a escolha de ficar agarrada ao porto em ruínas foi desde o início uma atitude de asfixia. Foi a evasão da responsabilidade existencial. Enfrentar a desorganização o quanto antes, mesmo que você esteja morrendo de medo, é a atitude de maior honra à própria existência. É imensamente superior a aceitar ser sufocado lentamente, dia após dia, em uma dor perfeitamente organizada. Bom, chegamos a um ponto fascinante, onde a linha divisória entre o que é uma autopreservação necessária e o que é uma esquiva paralisante
parece depender intimamente de quão tolerante a gente é ao tempo subjetivo do outro. Para tentar sintetizar a minha posição com base em tudo que nós desenhamos aqui hoje, eu reafirmo que a permanência nessas relações dolorosas, conforme analisado por essa lente existencial, merece um profundo respeito nosso, tanto intelectual quanto humano. A gente não pode ler isso levianamente como mera dependência passiva ou falta de coragem. Para mim, funciona como uma barreira estrutural provisória. É um cálculo existencial sofisticado, onde a dor conhecida organiza o sujeito, impedindo a fragmentação total da mente diante do nada absoluto. A relação serviu como um anteparo vital até que a paciente conseguisse desenvolver, ironicamente, através da alquimia do seu próprio esgotamento, os recursos básicos para lidar com a desorganização angustiante, porém necessária, da sua nova liberdade. Que seja o medo do vazio desestruturante, o ato de se agarrar continuamente a um porto já em ruínas permanece sendo, na sua essência, uma fuga. É uma evasão daquela obrigação intransferível que todos nós temos de criar a nós mesmos. O indivíduo adia assumir as rédeas da própria vida pelo pavor de ser o único responsável pelo que vai acontecer. O eventual colapso no esgotamento, que foi o que forçou a saída da paciente, na verdade, serve como a maior prova de que a verdadeira vitalidade humana não pode ser contida. Ela não pode ser domesticada dentro de uma dor administrada. A vida exige que a gente encare esse mar aberto de frente, sem garantias, sem bússola, porque só a coragem de assumir o desconhecido é que possibilita a fundação de um eu autêntico. Sabe, apesar da força quase oposta das nossas visões sobre a função dessa permanência, eu sinto que a gente converge fortemente no reconhecimento da colossal complexidade que envolve atravessar algo assim. Definitivamente não é uma matemática simples. E nós dois atestamos aqui o papel que foi fundamental, quase sagrado, do espaço terapêutico seguro que o psicanalista ofereceu. Foi um ambiente clínico que não caiu na armadilha de julgar o medo ou condenar a hesitação da paciente com moralismos baratos. O profissional teve a musculatura analítica para compreender, escutar e, acima de tudo, suportar o peso daquela ambiguidade existencial junto com ela, no tempo dela. Com certeza absoluta. A beleza dolorosa de analisar esse fenômeno através dessa perspectiva da psicanálise existencial está justamente nesse abandono das ilusões. O processo que a gente debateu aqui de desconstrução profunda para uma reconstrução mais autêntica não vem de fórmulas mágicas, não promete curas instantâneas, nem oferece aquelas travessias indolores rumo a um empoderamento superficial. O que a gente vê ali é o contato direto com o peso incontornável da realidade nua e crua da condição humana, e isso exige muito respeito. Sem dúvida! O material clínico que baseou a nossa discussão de hoje definitivamente oferece uma riqueza de detalhes sobre a existência, sobre o preço altíssimo da responsabilidade e as nossas defesas contra o caos, que vão muito além do tempo que nós temos para dissecar aqui. Então, nós deixamos com quem está nos ouvindo a provocativa tarefa de refletir sobre as próprias zonas de conforto. Refletir sobre as dicotomias das nossas escolhas diárias. Esse equilíbrio sempre tão precário entre a dor que tema em nos dar alguma estrutura e a liberdade assustadora que está lá fora, chamando para o desconhecido. Exato. É uma reflexão contínua sobre o que realmente nos torna vivos. Uma pergunta difícil que cabe a cada um sustentar e tentar responder na intimidade das suas próprias análises e, por que não, debaixo das suas próprias ruínas. Fica essa reflexão. Agradecemos muito a companhia nessa jornada crítica e por investigarem esses abismos da mente humana junto com a gente.